Olá, queridos e queridas, Rogério Temporim. Bem, eu quero iniciar uma nova série aqui no canal, que é uma série sobre viagem astral ou projeção astral. E esse vídeo aqui vai ser introdutório só para você entender o que vem aí na sequência. E eu queria contar um pouquinho para vocês a minha experiência com isso e de onde que vem, né, esse assunto na minha vida e como que ele me toca em alguns momentos da minha vida, não é uma coisa intermitente, tá? Projeção astral é você conseguir sair do seu corpo e em espírito, né, e perispírito, e você conseguir transitar fora do corpo. E claro, quando eu estou falando disso, eu estou falando de uma saída do corpo consciente. Então a projeção, a ideia é que eu consiga fazer isso conscientemente, consiga saber que eu estou fora do corpo. Enfim, e inclusive ir para espaços distantes, né, ir para outros planetas, sair do planeta mesmo. Se você está achando isso demais, né, para sua cabeça, então saiba que isso é uma atividade, né, enfim, uma técnica e tal, que muita gente usa, muita gente estuda e, enfim, né, e eu quero compartilhar com vocês as minhas experiências aqui. Esse vídeo não vai ser para compartilhar uma experiência, eu queria falar um pouquinho da minha história com isso. Quando eu era criança, eu tive o privilégio na minha casa, de ser visitado por um amigo do meu pai, que foi quem me deu meu primeiro livro espírita, e o cara que pela primeira vez falou isso pra mim. Falou, você sabe o que é projeção astral? Eu devia ter uns 10 anos, 11 anos, era coisa assim de bem moleque mesmo. E aí ele me explicou isso que eu tô falando pra vocês. Agora imagina falar isso pra uma criança. Eu fiquei fascinado por aquilo, né? Eu fiquei maluco. E fiquei muito curioso e aí queria saber dele das técnicas e tal, mas ele preservava um pouco mesmo pela minha idade e a minha família era de orientação evangélica, tal, então isso não cabia ali, né, naquela realidade. Minha mãe era muito assim, né, ficava em cima da gente. Mas ele me deu esse livro, ele foi ousado, né, foi o Livro dos Médiuns. Agora você imagina o Livro dos Médiuns para uma criança de 12 anos. Eu comecei a ler, mas fiquei apavorado com aquilo ali, com tudo aquilo que o Kardec trazia. Você imagina você no mundo evangélico, de repente você tem contato com aquilo tudo. Mas nunca mais larguei, né, nunca mais larguei. Pois bem, depois eu até tentei, comprei um livro de viagem astral, mas na época a gente não tinha internet, não tinha como pesquisar. Eu fui até a Livraria Cultura, devia ter uns 15 anos, aqui em São Paulo, e comprei um livro que chamava Viagem Astral. Só que não sei hoje se eu não abri o livro para ver antes e tal. E eu achava que ia ensinar, né, Viagem Astral. E esse livro, eu vou ver se eu acho esse livro, tinha uma capa azul, vou colocar na tela para vocês verem. Na verdade, esse livro foi muito bom para mim, não para o que eu queria no momento, porque eu queria um livro que ensinasse, né, como fazer viagem astral. Mas esse livro era um diário, é um romance, né? Eu não sei até que ponto é romance, mas era um diário das projeções astrais de uma pessoa, de um amigo, né? Eram dois amigos e um amigo desencarnava e aí ele voltava para ajudar esse amigo que ficou encarnado a aprender viagem astral. E aí cada capítulo do livro eles iam para um lugar. E fantástico. Muito bem escrito o livro, né, no gênero, né, que ele se propõe. E ali eu também aprendi muita coisa pelo romance, né. Certamente quem escreveu esse livro sabe muito, né, depois eu fui descobrir disso, sobre viagem astral. Pois bem, depois, quando eu já estava já mais perto da vida adulta, adolescente ainda, devia ter uns 16 anos, é um pouco depois disso, eu creio. Eu estava na rua, andando na Paulista, na época, trabalhando, eu lembro que era na Paulista, que alguém me deu um panfleto sobre o IIP. Na época, era IIP, depois virou IIPC. O que é isso? É Instituto Internacional de Projeciologia, IIP, e que depois virou Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Eu estou falando para você do Valdo Vieira. E aí eu fui estudar na escola do Valdo Vieira, que foi... Aí eu fui descobrir tudo ali, não sabia nem quem era. Descobri que ele era simplesmente, não, foi um dos parceiros, né, foi o maior, de repente, parceiro do Chico Xavier na psicografia dos livros. Ele psicografou os livros junto com o Chico Xavier no começo,
Chico Xavier ficou fascinado pelo poder mediúnico e parapsicológico, aprendeu muito com o professor Valdo, inclusive os livros, né, muita gente sabe disso, que os livros depois do Chico se encheram de termos médicos e técnicos, né, porque ele teve muito contato com o Valdo, e o Valdo era médico, o Valdo era uma personalidade fantástica, e depois ele sai do espiritismo e monta o instituto dele. E aí eu fui estudar nesse instituto, então eu fui estudar a viagem astral, fiz o curso que eles tinham lá, o curso regular, e é um curso que eram finais de semana, e foi assim um negócio fora do que eu podia imaginar que existia nesse planeta. Eu não sabia que podia existir um lugar como aquele, em que a gente tinha aulas de viagem astral, projeção, numa sala de aula, depois ia para uma sala com colchonetes, treinar as técnicas. E aquilo, só de eu lembrar aqui, eu já estou um pouco emocionado, porque o Valdo também desencarnou, né? Faleceu faz 5 anos, e foi uma personalidade aí, era uma pessoa de um magnetismo indescritível, né? Tanto que o Chico Xavier ficou assim encantado com ele, né? E se aproximou muito deles. Eles psicografaram alguns livros juntos, né? Livros lá do André Luiz, cada um recebia uma página. Então, assim, o Valdo era um médium excepcional. Mas para dizer para vocês que foi aí que eu fiz o curso e começou a minha trajetória como projetor astral. E vivi muitas experiências, não tantas quanto eu gostaria, mas muitas experiências interessantes e construtivas, muitos encontros, né? Encontros com pessoas que já tinham partido, né? Inclusive um encontro recente agora, de coisa de 2 dias atrás. Eu acho que justamente por isso que eu me senti muito impulsionado e vim aqui compartilhar com vocês sobre viagem astral. Então eu queria deixar esse vídeo como uma introdução, para vocês saberem aqui, né, um pouquinho sobre mim. A ideia é, aos poucos, durante esses relatos, de repente passar alguma dica para vocês que querem tentar viagem astral, mas já adiantando para vocês, não achem que vocês vão assistir um vídeo e, né, é uma coisa para a vida toda, né? Um estudo, assim, a treinar as técnicas, entender tudo isso e conseguir sair do corpo, é uma coisa que eu já digo para você, vá com calma, né? Vai com calma. Eu fiz o curso e só fui conseguir aplicar essas técnicas efetivamente ao longo de décadas, né? Então, assim, a gente tem que ter muita persistência em tudo, né? Esse nosso mundo aqui, muito imediatista, faz com que a gente ache que a gente faz um curso e já domina aquele assunto. Não, né? Não caia nessa. Você tem que saber que você vai estudar as coisas, mas você tem que depois elaborar muito. E é isso, então eu espero que você aproveite aí essa série que vem aí, eu vou contar os meus relatos sobre projeção astral.